Pois tem mais, que já estamos no horário, vamos dar início então a esta nossa sessão. Bem-vindos uma vez mais a todos os participantes por estarem aqui conosco. Esta é a participação, a sessão 0 de um ciclo de palestras à hora do almoço que vamos realizar a partir da próxima semana. Portanto, é também uma sessão teste para testarmos um pouco aqui os canais de comunicação, o nosso canal de Facebook, as nossas presenças. Estão também connosco, além dos membros permanentes do painel, os convidados da próxima segunda-feira já. E, sem mais demora, eu daria já início aqui à sessão. Estão connosco nos painéis permanentes o professor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, que nos vai ajudar ao longo destas sessões a criar aqui o mote para as discussões e debates que vamos manter aqui. Está também comigo o professor Ricardo Cruz Correia, que é o responsável do MedSeeds e que também desde a primeira hora está connosco nesta iniciativa. E temos hoje o prazer de ter connosco nesta sessão 0 e que depois nos vai acompanhar na sessão de dia 20, que é a sessão das regiões de saúde, Jonathan Gomes Raja, da Junta de Extremadura, ao qual eu passaria desde já a palavra para nos fazer uma pequena apresentação do Fundo de Saúde, não é? E, por outro lado, também um ponto da situação de como é que está a ser vivido o Covid na sua comunidade, na Extremadura. Jonathan, todo tuyo, e creio que podemos entender se o Jonathan falar em espanhol. Se for necessário, eu posso fazer aqui uma tradução. Jonathan, te escuchamos. Perdona, Paula, pero no se te escuchaba muy bien. Sí. Se escuchaba entrecortado. ¿Ahora me escuchas? Se escucha muy mal. ¿Me escucha mal? Te decía de que nos hicieras una presentación del Fund Salud y de la situación del COVID en Extremadura. Vale. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. No hablo portugués, no falo portugués, mas comprendo. O sea que podéis hablar perfectamente en portugués, porque comprendo básicamente el 90%, 95% de lo que decís. Hablamos en portuñol. Podemos falar en portuñol. En cualquier caso, bueno, en Extremadura la cosa con respecto al COVID-19 no está tan mal como otras regiones en España. No sé si sabéis, en España, Madrid, Cataluña y País Vasco son las 3 regiones con mayor incidencia del COVID-19. Extremadura, actualmente el sistema sanitario lo tiene contenido. No tenemos ahora actualmente saturación de UCIs, son Intensive Care. Actualmente no hay una saturación, si bien esos números pueden cambiar muy rápidamente en los próximos días, porque uno nunca sabe cómo se comporta esta enfermedad. El nivel de contagio es muy elevado. Nuestro sistema de salud en Extremadura es un sistema de salud bien financiado relativamente. Como conocéis, si algunos conocéis el Sistema Nacional de Salud que tenemos en España, la financiación del sistema está delegada en las regiones. Las regiones son las que controlan los sistemas sanitarios y financian los sistemas sanitarios. En nuestro caso, nuestro Servicio Regional de Salud depende del gobierno regional al que yo pertenezco, y se financia básicamente con los impuestos de la gente y tiene una financiación anual de unos 1.500, 1.600 millones de euros al año. Cuando hay medidas de este tipo, actualmente tenemos una coordinación establecida en esta crisis del coronavirus con el Ministerio Central, con el Ministerio de Salud en Madrid,
que actualmente están centralizando todo el tipo de compras, diagnósticos, aparataje, para poder un poco responder a esta situación. Si tengo los números aquí, actualmente en España son unos 110.000 casos confirmados. En Extremadura tenemos 1.837. Sí, yo estaba compartiendo aquí los casos en España, pero no sé si quieres, Jonathan, tienes algo que nos puedas compartir, también lo puedes hacer, ¿no? Esta es la situación actual en España, pero en concreto en Extremadura, ¿tenéis página? Sí, si te parece, comparto mi pantalla y veis los números. Compartir pantalla. A sensação que me transmite aqui, de acordo com o que eu ouvi do Jonathan, é que a Extremadura está assim um pouco tal como Portugal, estamos assim na iminência de que a onda chegue até nós. Não sei se é essa percepção que também ficaram. Vamos ver aqui os números da Extremadura. Sí. Aquí en Extremadura tenemos 1.800 y llevamos 181 muertes. Más o menos hay el mismo recuperados de muertes. O sea, por supuesto estamos muy por debajo de lo que tiene Madrid o Cataluña. País Vasco, aunque Castilla-La Mancha ha subido en los últimos días, ha subido mucho. Sí. Supongo por la cercanía con Madrid. Y bueno, la problemática actual es que no hay un diagnóstico eficaz que pueda hacer un screening de la población. Actualmente, esos datos confirmados de contagios posiblemente superen 10 veces más, o sea, sean 10 veces más superiores realmente. O sea, estamos hablando que posiblemente en España tengamos más de 1,5 millones de infectados en total, pero solo se contabilizan aquellos que tienen test positivo. Y actualmente no se hace el test a todo el mundo. Y los tests rápidos no funcionan adecuadamente. Entonces, estamos un pouco nessa situação. Ok. Eu pedi aos participantes, se alguém tiver alguma questão que colocar ao Jonathan, de imediato pode fazê-lo ou pelo chat ou simplesmente avisando. Alguém quer colocar alguma questão a estes números da Extremadura e a diferença em relação a Madrid e Barcelona? Jonathan, ¿cuál es, en tu opinión, cómo explicas tú la diferencia entre Madrid, que es brutal con relación a los restos de las comunidades de España? ¿Qué ha pasado ahí? Hay una cosa fundamental que es la densidad de población, ¿no? Como sabéis, este virus se contagia fundamentalmente por tocar superficies infectadas, por la proximidad con otra persona infectada que pueda estornudar, pueda toser cerca tuya. Se ha descubierto, se ha sacado en varios artículos científicos la estabilidad del virus en distintas superficies. Se ha visto incluso que en aerosoles, aerosol significa que cuando tú estornudas se genera un aerosol, puede tener una estabilidad de hasta 3 horas. Entonces yo me imagino en un metro de Madrid, que está normalmente abarrotado de gente, alguien estornuda en un vagón de metro y durante 3 horas, ¿cuántas personas pueden entrar y salir, ¿no? Y pueden aspirar ese aerosol, pueden tocar la superficie que está contaminada, tocarse la boca, la nariz y los ojos, las mucosas en general, y quedar infectado. Eso es básicamente la densidad de población. La segunda es el movimiento de personas. Madrid tiene el aeropuerto más importante de España, la gente viene, va, eso es una de las causas principales. Y el resto de regiones, pues posiblemente lleguemos al pico más tarde y afortunadamente las medidas de confinamiento han evitado que esa gente de Madrid infectada vaya a otras regiones. Pero las dos opciones fundamentales, además de otras posibles, pero las fundamentales son densidad de población. Hay mucha gente en Madrid, muy cerca unas de otras,
y la segunda el movimiento. Es una ciudad cosmopolita donde tiene el aeropuerto importante y hay mucho movimiento, hay flujo de personas. Muchas gracias, Jonathan. Perguntas que queiram fazer eu posso traduzir, não há problema em fazê-las em português. Posso fazer uma pergunta ao Jonathan, em portunhol? Em Espanha também notam, ainda hoje, uma dissociação, uma diferença entre a realização dos testes e o reconhecimento dos casos. Isso é um problema em Espanha também. É uma pergunta se em Espanha há uma divergência percepcionada entre a realização dos testes, alguns deles a gerar muitos falsos negativos, por deficiência de colheita do produto biológico, e se de facto o andamento dos testes face aos casos positivos, como é que em Espanha está a ser lido. A pergunta mais direta para o Jonathan, do ponto de vista... Sí, es que se corta y no soy capaz de... Vaya, yo lo estoy escuchando bastante bien. No sé si tendrás tú algún problema en el audio. Puede ser mis cascos, voy a quitarlos. Ok. Porque aquí nos escuchamos todos bien. ¿Nos escuchas mejor ahora? Eu estava a ver essa questão, realmente é uma questão muito, muito pertinente, não é? E que tem muito a ver com aquilo que vai ser a apresentação, a continuação do simulador, do MedSeeds, e que já escutaremos também o Bernardo Sousa Pinto dentro de pouco e a equipa do MedSeeds para nos falar desse simulador. Eu, entretanto, não sei se repararam e... Ahora ya puedo... ¿Ya está? Perfecto. Y repite la pregunta, Alberto. Em toda a Europa nós temos estado a falar com colegas de outros países, França, Grécia, Reino Unido. Em todos os países há um problema que nós temos consciência de que não estamos a sinalizar os infectados. Quer dizer, em Portugal hoje é provável que na comunidade existam 40 mil infectados. 30 mil, e que não estão detectados, ou porque não fizeram o teste, ou porque o teste foi falsamente negativo, e eles estão a fazer o spreading the disease de uma forma que não está a ser reconhecida. Daí que, por exemplo, hoje os dados oficiais de Portugal mostram uma divergência na dinâmica entre o número de mortes, de internados e o número de casos novos. Isto está a acontecer em Espanha, em França também, no Reino Unido. E era a pergunta como é que o Jonathan vê, a partir de Espanha, essa dificuldade. Sí, igual que pasa en otros países, lo que tú comentas, la ineficiencia de test rápidos, fiables, que producen falsos negativos, no permite ver exactamente cuál es la población real infectada. Y los test más fiables, que son la PCR, que es el test que se hace en laboratorio, ese no se puede hacer a toda la población, no dan abasto para poder cubrir toda la población. Las estimaciones de cálculo son estimaciones, porque se están encontrando muchos casos que originalmente habían dado negativo y que terminaron siendo positivos. Han hecho un poco una estimación de todos esos casos que a priori eran negativos, o también han hecho una estimación con el número de casos asintomáticos. Se han dado cuenta, después de hacer más test, que hay una población muy grande de asintomáticos. Se calcula que un 30% de la población infectada no presenta ningún síntoma. Un 50% más o menos presenta un síntoma muy leve
un 10% más o menos presenta un síntoma que requiere hospitalización y un 5% está muy mal y casi que puede morir. Más o menos esa es el ratio. Fantástico. Eu também, não sei se alguma pergunta mais de todos os participantes que estão aqui, que se acabaram de juntar a nós. Temos aqui a sorte de ter representante do nosso país vizinho. A onda de contágio vem chegando até nós. A Extremadura está com um perfil no comportamento da doença muito parecido com o Portugal. Jonathan, ¿sientes que va a haber la definitiva llegada de la ola? ¿Cómo es que es tu interpretación de lo que va a pasar en las próximas semanas? Bueno, es complicado porque, como he dicho antes, la situación cambia bruscamente de un día para otro, pero el calor, o más bien la radiación ultravioleta que tenemos en los días que vienen, porque ya se acerca el verano, va a evitar que posiblemente evite que haya un incremento muy grande de contagios. Las medidas de confinamiento están surgiendo efecto. Actualmente en España estamos viendo que la curva, ese pico se está aplanando, que es un poco el objetivo, que el pico ese se vaya aplanando de tal manera que los sistemas sanitarios puedan absorber a toda esa población contagiada o no contagiada, a toda esa población que está mal, porque hay mucho contagiado, pero que no necesita del sistema sanitario. En teoría, esa ola tendría que verse reflejada en Extremadura y en Portugal posiblemente, pero el calor va a evitar que ese contagio no sea al mismo nivel que el calor y la radiación ultravioleta que mata al virus. Porque bueno, no he dicho, yo soy microbiólogo de formación, entonces un poco sé un poco de transmisión de virus y de enfermedades infecciosas. Y eso, como decía, la radiación ultravioleta afecta mucho al virus porque tiene una envoltura proteica que no le protege de esa radiación ultravioleta. Y claro, si alguien estornuda en una superficie, la estabilidad que tenía ese virus de ser viable durante mucho tiempo en invierno no es la misma que en verano. Cuando sea verano, ese virus morirá casi de inmediato cuando caiga en una superficie. Entonces alguien si toca ya no se infecta. Nos va a salvar el calor y la radiación ultravioleta, pero yo estimo que en septiembre-octubre tengamos otro pico. Y así durante 4 o 5 años hasta que toda la población se inmunice o la mayoría de la población se inmunice. Eso significa que nos podemos inmunizar por 2 vías. Vacuna, que actualmente no está disponible, o que nos contagiemos, que es lo más probable. Entonces, al final tendremos que pasar por el contagio. Si no hay una viable en este año, que yo lo dudo. Lo dudo que en diciembre tengamos una vacuna totalmente testada en ensayos clínicos y viable, con resultados. O sea que, en tu opinión, esto se soluciona con la inmunización de la humanidad por sucesivas olas Vale. Hay una pregunta de la asistencia que es de João Paulo Carvalho, de Quizest, que es ¿cuál calidad de los datos disponibles en Extremadura? ¿Calidad de datos tienes? ¿Qué confianza podemos tener en la calidad de los datos? ¿Y cómo los apuras? No es muy buena. Hay que ser honesto. No se hace el test a todo el mundo. Se contabilizan solo aquellas personas que acuden a un hospital por síntomas o voluntariamente van en su coche, van a hacerse el test en un centro hospitalario, no entrando en el centro hospitalario, se le hace fuera, en el coche. Eso significa que hay mucha gente que está infectada y está en su casa, que no presenta síntomas o presenta síntomas leves, claro, que transmiten la enfermedad y que no están contando. Pero lo único que es fiable
es que esos que se han contagiado y que aparecen como contagiados en el informe, en los datos, están corroborados, están confirmados por 2 test. No dan datos de solamente sintomáticos, o sea, confirman con test. Pero no es fiable, por supuesto no es fiable ni en España, ni en Francia, ni en Alemania, ni en ningún país de Europa. O sea, son datos muy burdos. Menos mal que no has dicho Portugal. Bueno, pasamos, si te parece, Jonathan, el testigo ahora a los participantes de Portugal. Estão con nosotros Ricardo Correia. Não sei se, Ricardo, quer fazer uma apresentação genérica do MedCity e depois passava a palavra ao Bernardo e ao Francisco. Sim, perfeito, Paulo. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. O MedCids é um departamento da Faculdade de Medicina que tem o seu diretor, que não sou eu. Mas, desculpa, então. Pacífico. Mas nós no início deste evento, vamos chamar assim, da chegada do Covid a Portugal, criámos um grupo que chamamos Covid Seeds dentro do departamento e que tem tido várias iniciativas diferentes portanto, relacionadas com a Covid. Este grupo é formado por especialistas em estatística, inteligência artificial, informática, metodologia de investigação e médicos. Portanto, é um departamento bastante heterogéneo digamos, em termos de tipo de pessoas que o compõem e, portanto, e trabalhamos em conjunto para tentar fornecer ou informação ou soluções informáticas que possam resolver algumas questões. Costumamos afirmar dentro do grupo que num cenário em que não existem vacinas, nem existem tratamentos completamente eficazes, que pelo menos dados, informação e conhecimento a gente devia conseguir fornecer para ajudar a controlar pelo menos digamos, a Covid. Um desses projetos que nós iniciamos, que vai ser apresentado hoje aqui, tem a ver exatamente com a questão de perceber até que ponto é que os testes, portanto, o aumentar o número de testes que são feitos, o impacto que poderia ter em termos económicos, e acho que é um bom exemplo de como no grupo o facto de termos especialistas em saúde, em análise estatística e em economia da saúde, estamos juntos, conseguimos realmente criar soluções inovadoras e pretendemos com essa forma ajudar à toma de decisões. Portanto, eu agora, Paulo, se estivesse de acordo, passava a palavra a quem realmente fez a solução. Sim. Muito obrigado, Ricardo, sem dúvida, estou de acordo. E Bernardo, já agora a poder partilhar o ecrã connosco para vermos o portal. Y Jonathan, no sé si ya conocías este simulador, que es un simulador que lo podéis también utilizar para simular datos para Extremadura y otras comunidades, siempre y cuando dispongas de los datos, ¿no? Sí, no lo conocía. Respondiendo un poco a la pregunta, hay una pregunta que han hecho. En chat, sí. Sí, en chat. Los datos son recogidos por cada región y son centralizados en el Ministerio de Sanidad. O sea, cada región, cada sistema sanitario regional reporta esos datos al Ministerio de Sanidad. O sea, son datos centralizados, pero no, el testeo, el test no es centralizado, se hace in situ, se hace en cada lugar. ¿Y cuántos tests estáis haciendo? Eso no se sabe. No se sabe. Podría intentar conseguir el dato, pero no se ha publicado nada. Puedo intentar conseguir el dato, pero aún así no va a ser muy fiable porque se están haciendo test rápidos también
puedo sacar el dato de los test que se hacen en el laboratorio, eso es fácil, pero no tengo el dato de test que se están haciendo, test rápidos que se están haciendo con los kits. Una pregunta que hacían aquí es ¿por qué no se puede hacer a toda la población? Lo que comentaba antes, no se puede hacer a toda la población porque las técnicas de biología molecular del laboratorio tardan 2 días en hacerse. Estamos hablando en Extremadura es 1 millón de personas. Eso sería prácticamente inviable recoger muestras a 1 millón de personas e hacerlo. Esse é o único... Não, mas a questão não era bem essa. Porque é que não se faz por amostragem? Tudo se consegue fazer normalmente por amostragem, portanto, em vez de pensarmos na população toda, selecionamos. O sea, ¿entiendes la pregunta, Jonathan? No. Por muestreo, o sea, si se puede hacer por muestras de población. Actualmente se está haciendo por necesidad. El que muestra síntomas no se está haciendo por muestreo. Okay. No hay una intención epidemiológica, no hay una intención de investigación en estos momentos, solo hay una intención de contener el virus y evitar que una persona positiva pueda estar en contacto con otras personas. Okay. Pero no... como digo, los test rápidos no son fiables. Entonces, dan muchos falsos negativos. Okay. Uno, porque los test rápidos la mayoría de ellos se basan en la respuesta inmune del individuo. Esa respuesta inmune en los primeros estadios de la enfermedad puede no existir, entonces el test no lo detecta. Y segundo, una persona con problemas, una persona mayor, por ejemplo, con problemas inmunológicos, tampoco daría positivo en el test. Entonces es un poco complicado. Ok. Eu perguntar, a professora Adalberto Campos Fernandes, quer comentar também esta questão da amostragem, que está no chat? Penso que é o João Carvalho, de quem nós não temos imagem, não é? João Paulo Carvalho, da QuickGest. Eu penso que o conhece porque tivemos no SNS 4 décadas de sucesso. Ele colocou uma questão pertinente, fez uma questão muito pertinente, que aliás tem sido discutida mesmo nos fóruns da saúde pública, que é... há um tempo ideal para que as técnicas por amostragem sejam feitas, talvez de um ponto de vista mais prospectivo, quando estamos a preparar o combate. Depois há um tempo, como o Jonathan referia, em que nós, estando em guerra, temos que olhar para a quantidade de testes que temos e o que fazemos, em certa medida, é procurar melhorar os efeitos. O ideal seria que nós pudéssemos ter possibilidades e meios e disponibilidade de testes para fazer as duas coisas. A quantidade de testes neste momento é muito insuficiente para a reação no concreto, no terreno, por exemplo, para o mapeamento da situação dos idosos nos lares, onde facilmente, quando 1 ou 2 está positivo, o risco da generalização é enorme, por razões que todos compreendem. Mas nós temos ainda zonas do território e áreas que estão relativamente... Exatamente. Sobre as quais podíamos... Da imobiliária. Da Abijós, da imobiliária, sim. Pois, foi ele que... Certo. Peço desculpa, é que estava aqui algum participante que estava com o microfone. Pode continuar? Só para concluir. Em zonas que ainda estão pouco afetadas ou que estão com risco de infecção previsível, podíamos estar a fazer, para complementar a informação que temos sobre o andamento da epidemia, podíamos estar a fazer técnicas de amostragem. Portanto, é verdade, penso que a questão colocada é muito pertinente, do ponto de vista técnico, mas também, como o Jonathan dizia, nós estamos com uma escassez de testes credíveis enorme, porque os testes rápidos, eu arrisco a dizer que são uma fantasia. Os testes rápidos que existem hoje no mercado são uma ilusão. A PCR é cara, é demorada e a capacidade do país, nomeadamente reagentes do país, de Portugal, de Espanha, de França, é limitada. Portanto, concordo, para concluir, concordo com a pergunta, acho que a pergunta é pertinente, poderia estar a ser feita. Não sei se temos condições e meios neste momento para responder a essa abordagem.
Certo, muito obrigada. E Bernardo, sem mais demoras, pedi então uma apresentação breve do barómetro, do simulador, e se tiverem alguma simulação para nos apresentar, seria excelente. Sim, então se calhar eu passaria a mostrar o simulador em conjunto com o professor Francisco Rocha Gonçalves. Portanto, ele pode ser acedido na nossa página do Covid Seeds. Ele encontra-se aqui no simulador de resultados clínicos e económicos, e nós abrindo, se calhar até podemos deixar o link no chat. Sim, sim, por favor. Não sei se o professor Ricardo e o professor Francisco poderão fazê-lo, que eu estou a partilhar o ecrã. E portanto nós aqui encontramos este simulador, isto só com os dados de Portugal do dia de ontem, até porque os de hoje demoraram um bocadinho a sair, mas eu penso que nós conseguimos perceber. Ele tem então 3 colunas, uma para descrição da situação epidemiológica atual, a população em milhões de habitantes, quantos pacientes já foram testados, quantos casos de infecção já foram confirmados, qual é que é a taxa de crescimento. Nós aqui não pusemos exatamente o valor de ontem, pusemos uma média dos últimos 5 dias, a frequência de pacientes hospitalizados e dos hospitalizados quanto estão em unidades de cuidados intensivos, e depois alguns dados mais de uso de cuidados de saúde ou económicos, nomeadamente o tempo de internamento médio, o custo de um internamento, quer não em cuidados intensivos, quer em cuidados intensivos, e o custo de testar um paciente. E depois, por outro lado, quando é que nós queremos simular, ou seja, que realidade é que nós gostaríamos de simular em termos de número de testes por milhão de habitantes, frequência de resultados positivos, porque nós não estamos à espera que, se nós aumentássemos o número de testes por milhão de habitantes, continuássemos a ter a mesma percentagem de positivos, portanto podemos fazer variar isso, e depois o número de dias em relação aos quais nós queremos projetar os nossos resultados. Portanto, utilizando estes dados e tendo por base uma simulação de passarmos, em vez de 5.500 testes por milhão de habitantes, passássemos a ter 8.000, com 12% de resultados positivos, ao invés daquilo que existia ontem, que estava entre os 15% e os 17%, e para 10 dias, isto simular-nos-ia uma poupança de 544 hospitalizações nos próximos 10 dias, 173 das quais em unidades de cuidados intensivos, e depois a tradução em unidades monetárias seria mais de 1,8 milhões de euros de poupança de hospitalizações, já tendo em conta os custos dos testes. Não sei se o professor Francisco quer fazer algum comentário adicional. Que será bem-vindo. Obrigado. Sim, 2 ou 3 comentários. Agora que já viram o modelo e os pressupostos, salientar que nós, normalmente em economia da saúde, trabalhamos a comparar uma alternativa com outras. Aqui a única alternativa que havia era não fazer nada. E como isso não era opção, optámos por não uma solução estática, mas uma solução dinâmica, em que colocamos os nossos pressupostos, sejam eles mais de construção do modelo, de pesquisa na literatura e nos dados que estavam disponíveis, sejam já relativos às perguntas que queríamos responder, que têm que ver com o impacto económico e as hospitalizações. Podemos alterar qualquer um desses parâmetros, a duração das hospitalizações, a sua frequência, etc. Para quê? Para, no fim, termos vários cenários e proporcionarmos a quem tem que tomar depois decisões algum reforço e algum respaldo relativamente àquilo que vier a decidir. Portanto, a ideia foi proporcionar cenários e oferecê-los a quem tem de decidir. No entanto, havia aqui alguns aspectos que, de resto, já foram hoje aqui cobertos, que tínhamos que manter flexíveis. Um deles é a possibilidade, e assistimos a isso recentemente, de grande desenvolvimento tecnológico nesta área. Ou seja, de nos próximos tempos virem a aparecer alternativas em termos de testes, de outros, ainda dentro dos testes moleculares, alternativas de outros fornecedores, e aumento até da capacidade produtiva dos que já estão no mercado. O que é que isso vai levar a aparecer? 2 coisas. Um grande aumento do número de testes disponíveis, certo que a procura também está a aumentar muito,
e depois também uma diminuição do seu preço. E daí o preço também ter sido uma variável importante e considerada aqui no modelo. Portanto, deixar também isso aberto para que o próprio modelo se pudesse ir adaptando às condições de mercado e sobretudo, até porque bem, referiram o caso do colega da Extremadura poder usar o nosso modelo, pode, o colega da Arábia Saudita também pode, o colega dos Estados Unidos também pode, porque estes pressupostos são universais. Um outro aspecto que eu gostava de referir a propósito do modelo que ele ilustra bem é o quão dependemos, do trabalho multidisciplinar, e para isso estamos cá nós, o outro, da qualidade dos dados. Sem dados e sem dados de grande qualidade, todo o modelo e as suas conclusões podiam ficar comprometidas. Já sabemos que os modelos são simplificações da realidade, este aqui foi atrás dos dados que estavam disponíveis, apoiou-se nesses para produzir as conclusões, mas não quero mais acentuar que a qualidade e, sobretudo, a profundidade dos nossos insights vai depender dos dados à partida de que dispomos, e daí o nosso grupo de MedSeeds e o CovSeeds, em particular, ter vindo a fazer nestas semanas um esforço grande pelo acesso e pelo trabalho rigoroso à volta dos dados, porque sem isso as conclusões à frente podem estar comprometidas. Se quisesse, muito obrigada, professor Francisco Gonçalves. Se quisesse deixar aqui um recado às autoridades portuguesas, o que é que diria? Dados, a primeira coisa, os especialistas existem e aqui à volta desta palestra saberá melhor que eu quantas pessoas estão a assistir. Há um conjunto de especialistas e pessoas capazes de trabalhar nesta área, mas os dados não são nossos, não são fabricados nos nossos laboratórios nem nas nossas faculdades. Os dados são os do país, neste caso muito centrados na questão da recolha por parte da DGS, outros também, provindo diretamente de hospitais e de parceiros estrangeiros. Portanto, aquilo que mais precisamos neste momento para fazer um trabalho ainda melhor é de acesso a dados e a dados de qualidade. E o acesso tem de ser com 24 horas no máximo de diferença, sob pena de ficarem desatualizados. Mas este trabalho por cenários também nos deixa confortável, isto foi feito já há alguns dias, no entanto ainda está atual, porque podemos atualizar os pressupostos. Este trabalho, portanto, em simuladores é algo que fica, é algo que pode com certeza ser melhorado em oportunidades futuras. Certo. Professora Adalberto Campos Fernandes, perante esta situação, e o que é que se apraz comentar em relação a esta poupança que estamos aqui a falar, a potencial de várias hospitalizações e vários internamentos em UCIs? Gostaria de renovar o cumprimento à equipa da Faculdade de Medicina pelo trabalho. Acho que é um modelo de facto replicável noutros países e seguramente. Mas como dizia o professor Francisco Rocha, nós na ciência dos dados temos a ideia de, há uma expressão anglo-saxónica que diz garbage in, garbage out, e portanto se eu meto lixo dentro da máquina, o que sai da máquina é lixo. E portanto a qualidade dos dados é essencial para que estes modelos possam eles também ter sendo reduções ou digamos compressões da realidade, possam ter alguma eficácia ou algum interesse do ponto de vista prático. O que nós temos visto na Europa toda é o seguinte: a Europa não estava preparada para uma doença nova e não tinha instrumentos para detectar e sinalizar essa doença. E hoje, em todos os países, nomeadamente em Portugal, há um consenso científico nas diferentes comunidades que estão a acompanhar isto, de que há uma enorme divergência entre o número de pessoas que têm o vírus no seu corpo ou tomaram contacto com ele e o número de pessoas que são catalogadas como casos. Isso tem uma parte positiva. A parte positiva é que esta impregnação na comunidade, como dizia Jonathan, faz com que a imunidade de grupo vá fazendo o seu caminho e, portanto, há um conjunto de cidadãos que cada vez mais estão a desenvolver ferramentas imunológicas e a produzir anticorpos para ter a sua cicatriz imunológica daqui por uns meses. E isso também tem implicações na letalidade e na mortalidade, porque se nós tivéssemos uma coincidência entre os casos reais e os suspeitos, os números da mortalidade e da letalidade baixariam. Mas tem uma parte muito negativa. É que nós estamos a lutar contra um inimigo, mas temos os soldados com vendas nos olhos. Ou seja, os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde não sabem quem tem pela frente. E, pior do que isso, nos lares de terceira idade, os idosos, há muita gente que, sem saber, está a propagar silenciosamente a infecção.
No final do período, como o Jonathan dizia no princípio, daqui por um ano, nós vamos ter uma imunidade de grupo quase estabelecida, com ou sem a ajuda da vacuna, da vacina. Vamos ter, é a natureza do processo e, portanto, é assim, provavelmente, e cada vez as vagas serão menos intensas e menos graves. Agora, até lá, era fundamental, e eu espero que o professor Francisco Rocha tenha razão naquilo que dizia, que possam aparecer testes de qualidade affordable, de utilização maciça, porque nós não temos hoje um mapeamento do território bem definido. Nós não temos, estamos a procurar a nossa metralhadora a dar tiros, mas o inimigo está escondido em vários locais e não sabemos onde ele está. Não estamos a ser eficazes no tiro. Portanto, para concluir, parabéns à equipa, acho que o modelo é interessantíssimo, beneficiará muito da qualificação dos dados que lá são metidos dentro e vai, sobretudo, ajudar muito à fase seguinte, que é a pandemia económica. Quer dizer, as consequências que depois virão a seguir de julho, agosto, etc. Junho, julho. Mas é isto, não há aqui muito a inventar, a não ser nós temos que ter instrumentos de conhecimento da realidade, temos que olhar para o número das fatalities, quer dizer, dos mortos, como talvez o indicador mais fiável do processo epidémico. E eu diria, continuo a dizer, que não durmo nada descansado com variações diárias de 10% ou de 11%, por razão de simples, não acredito que correspondam à realidade. Então, temos aqui essa posição. Também o Jonathan considera que os dados são pouco fiáveis. E, por outro lado, temos aqui um modelo que precisa de dados fiáveis. Esta é, digamos, o conódromo em que nos encontramos. Mas, sem dúvida que o tempo para terminar esta sessão está quase a chegar. O acordo inicial era que terminaríamos em 45 minutos. Há aqui uma questão no chat, que é a questão sobre a qualidade dos testes. Se existem programas sobre a avaliação externa de qualidade dos testes e se alguém quer comentar, os nossos entrevistados. Eu posso só fazer um comentário em relação à questão da qualidade dos dados. Agora aqui em concreto é também dos testes depois, por um lado, mas não sei se isso tem relacionado com isso, com a sua resposta, Bernardo, mas siga. É só um comentário muito rápido que tem que ver precisamente com o facto de nós não conhecermos quantos indivíduos é que existem realmente infectados, que nós não podemos, desde logo, assumir uma determinada frequência de resultados positivos quando nós mudamos o número de testes que fazemos, ou seja, não podemos afirmar que se nós triplicarmos os testes vamos ter 1/3 dos positivos e por isso é que nós colocamos aqui esta variável, já a pensar num conceito de análise de sensibilidade, este input de a própria frequência de resultados positivos ir sendo simulada em vários cenários, porque o que temos neste momento é uma grande incerteza sobre os indivíduos que têm a infecção e que estão neste momento por detectar. Ok, correto. E relativamente aos testes, à questão da avaliação dos testes? Qual que era a questão, por favor? Se não podem ser... Bem, já agora, ao João Paulo Carvalho, já que está aqui no vídeo, pode fazer também a sua pergunta. João Paulo? Não temos áudio, não temos áudio. Não está aqui a chegar áudio. Não sei se, entretanto, há aqui mais uma outra pergunta. Joana, se quiser formulá-la, enquanto o João Paulo pode fazer talvez o reset do áudio. Ok. Voltando um bocadinho atrás ao modelo demonstrado, a minha pergunta é a seguinte. Ainda para este modelo, ou para a criação de modelos ainda mais finos, seria interessante haver outro tipo de dados a serem recolhidos e a constarem desse modelo, ou os dados que temos neste momento, não estou a falar da qualidade, mas do tipo de dados são suficientes? Posso tentar, Bernardo, deixe-me primeiro, depois o Bernardo completa-me, que sabe um bocado mais do assunto que eu, por isso eu faço o primeiro chute e o Bernardo marca o golo, com certeza. Dizer o seguinte, que estes dados foram recolhidos e foram aqui expostos no modelo para responder a uma pergunta. A pergunta tinha a ver com, e estávamos no início do lockdown e do que fazer em relação aos doentes e à contenção da doença, e era a questão de se devíamos fazer muitos testes ou poucos e se devia replicar ou não
a estratégia da Coreia, de outros países, onde se fizeram efetivamente muitos e aleatórios. E a pergunta tinha a ver com o impacto económico, porque na altura, na televisão, pelo menos, as pessoas falavam de testes e referiam exatamente ignorância acerca sequer do valor comercial desses testes. E por isso nós quisemos esclarecer o facto de que, não só do ponto de vista técnico, era extremamente aconselhável testar, como do ponto de vista económico não havia aqui questão nenhuma, porque rapidamente, só em termos de internamentos poupados, fora as outras poupanças que vai haver mais à frente, só por aí estavam mais que pagos os testes. Portanto, carta verde, do nosso ponto de vista, para a realização de testes. Agora, para outras perguntas, vamos precisar de outros dados. Vai haver depois, no rescaldo disto, vai haver oportunidade de estudarmos como é que, e a pensar já noutros Covids no futuro, a pensar como é que a doença se disseminou. Olhar para isto em termos de grupos profissionais acho muito interessante, até porque, pelo menos a história é que aqui a norte, onde estou situado, isto começou com pessoas que estavam em funções, em trabalho em Itália, nas feiras do têxtil e do calçado, e foi assim que isto entrou e foi assim a história de Felgueiras, etc. Portanto, nós vamos ter que contar estas histórias até para conhecer melhor, para prevenir e para saber atuar com mais qualidade no futuro. Portanto, sim, vamos precisar de mais de dados. E, portanto, quanto mais for recolhido nesta fase, à frente, vamos poder trabalhá-los. E depois, como referiu o professor Adalberto, nós temos uma pandemia económica à porta. Resolvida esta, vamos ter que resolver essa. Essa vai demorar, são vários os cenários também, mas assim a olho e muito rapidamente, uns 2 anos a ser mitigada nos seus efeitos. Ou seja, para recuperarmos da pancada que vamos levar. E, portanto, com certeza que há muitos modelos que serão também de saúde e, sobretudo, de gestão do país a incorporar uma atenção redobrada às questões de saúde pública, que vamos ter que debater e para os quais precisamos de dados. Claro. Eu, antes de passar a palavra ao professor Adalberto, já me fez sinal que queria falar, mas acho que João Paulo, não sei se quer fazer a sua pergunta, porque tem a ver com os testes que falámos aqui, da qualidade dos testes. Não? E se não sei se o Bernardo também queria acrescentar mais qualquer coisa, e a seguir temos ali mais intervenções e temos que terminar isto muito brevemente. Bernardo? Só uma intervenção muito breve a complementar aquilo que o professor Francisco Rocha Gonçalves disse. Efetivamente, nós aqui estamos apenas a olhar para hospitalizações, custos diretos que o SNS tem. Obviamente que em termos económicos existem muitos outros impactos da infecção Covid, nomeadamente com a produtividade, chamados custos indiretos, nomeadamente aspectos de custo de oportunidade, portanto, e que nós neste momento temos muita dificuldade de incorporar neste tipo de modelos. Okay. E depois, sem dúvida, a questão da qualidade é fundamental. Exato. Isto já tivemos. Há aqui uma questão importante, porque foi referido aqui que os testes não teriam qualidade, não é? E há aqui questões, não sei se o João Paulo ou o David querem colocar alguma questão sobre os testes. Sim, claro. Eu queria só reforçar a pergunta do João Paulo Carvalho. Para quem não me conhece, eu tenho o meu projeto que é Lab to Market e trabalho com startups, sou consultor em estratégia e inovação e tenho uma startup inglesa que chama-se Unify, até tem um dos fundadores que é um português, o Nuno Silva, que me abordou exatamente porque querem tentar entrar em Portugal e oferecer os testes que eles têm de alguma forma, só que não estão a conseguir ter nenhum tipo de feedback ou de receptividade, e eles têm, pelos vistos e pela informação que mandaram, 20.000 testes destes rápidos, kits que podem ser feitos em casa com resultados em 15 minutos, pelo preço de unidade de 10 euros, e 20.000 prontos para serem enviados da China e outros 200.000 prestes a serem produzidos também. Eu, não sendo um expert da matéria, mas obviamente é algo que me interessa e pelo que está a acontecer e quero também contribuir e ajudar da maneira como eu posso, consigo sem dúvida alguma abrir aqui algumas portas, nomeadamente com a DGS, com a Infarmed e não só, mas quero perceber também a qualidade dos testes, para saber se, sendo mais uma vez um teste serológico que vai identificar anticorpos, que não é algo que hoje em dia o nosso governo, o Estado está à procura, porque querem resultados imediatos, né, de pessoas que estão infectadas agora e não tenham já sido infectadas há 3 ou 4 ou 5 dias atrás, mas não obstante estamos a falar aqui do interesse de perceber a imunidade da população mais à frente, também tenho um interesse em saber com quem é que eu posso falar mais em concreto
para perceber a validade destes testes e com isso sim, então fazer a ponte e fazer o custo necessário para trazer para cá esses testes. No entanto, já enviei, por exemplo, um e-mail ao Ricardo Mexia, do INSA, do Instituto Dr. Ricardo Jorge, ainda não obtive resposta, mas eu quero complementar então esta informação à pergunta do João Paulo, se alguém me puder esclarecer, agradecia. Professor Adalberto. Muito rapidamente, para reforçar o que o Bernardo disse, e ontem tínhamos falado, a realização de um teste com qualidade sinaliza um problema individual que gera externalidades na comunidade que não são apenas de saúde pública, nem no sistema de saúde, na economia também. O indivíduo que infecta deixa de trabalhar, cria dano noutras instituições, portanto, as externalidades económicas e as consequências para além do indivíduo, naturalmente que este modelo é muito útil e pode alargar essa perspectiva. Fazer um teste não é apenas responder à questão se o indivíduo lá está ou não infectado, é também acautelar o risco potencial dele criar dano a ele próprio e à comunidade. Quanto ao que o David referiu, eu tenho sugerido até às autoridades oficiais que o que há a fazer é que o INSA e o Infarmed têm que ter níveis de resposta rápidos, porque neste momento há uma proliferação, há um enxameamento de oferta de coisas que não têm a mínima credibilidade. E eu deixo esta nota final, da mesma maneira que não se faz uma vacina em 15 dias, não substitui um teste de PCR clássico com investigação e com investimento tecnológico e científico numa semana. E, portanto, os Estados têm que ter muito cuidado para aquilo que são as falsas esperanças de coisas que aparecem, que a gente nem sabe de onde vêm. Agora, têm que ter capacidade de rapidamente responder. Se há uma oportunidade, há um centro de investigação que tem pedigree, ou seja, tem-nos vindo a oferecer coisas por empresas testes por empresas que vendiam eletrodomésticos o mês passado, não é? Portanto, a ciência, infelizmente, não é uma coisa que se resolva em meia dúzia de horas com boa vontade e é por isso que os medicamentos e as vacinas estão a demorar tanto tempo a vir para a fase da comercialização. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos a presença. Jonathan, não sei se queres ter alguns comentários finais. Recordo que esta é a sessão 0. Nós todas as segundas-feiras vamos estar aquí para continuar este debate. Jonathan? Sí, un comentario final es que un comentario de optimista y de esperanza que de esta vamos a salir y que quizás este tipo de crisis nos hace un poco valorar más nuestros sistemas sanitarios, que quizás tenemos que no financiarlos tampoco, y por otro lado nuestro sistema de investigación, que al final esto lo va a sacar adelante la ciencia y solo la investigación va a permitir que tengamos un tratamiento eficaz y una vacuna eficaz y un sistema diagnóstico eficaz para combatir este virus. Ya está. Muitas graças, Jonathan. Muito obrigado a todos. Fiel a compromisso, professora Adalberto, desculpe o atraso dos minutos no encerramento, mas foi um prazer tê-los todos aqui. Esta foi a sessão 0, serviu para testar canais, serviu para testar a comunicação do Zoom. Este formato de reuniões iríamos continuar a mantê-lo todas as segundas-feiras, da 1 às 2, aqui estarei de Portugal. Na próxima semana iremos ter a Joana Feijó, que já está aqui connosco, o Dr. Carlos Alberto Silva também, presidente do Centro Hospitalar Tâmega Sousa, estará connosco, a doutora Rita Veloso, da Póvoa, e teremos também o José Manuel Freire, que é o deputado do Grupo Parlamentar da Saúde da Assembleia de Madrid e que vai nos trazer notícias com certeza interessantes daquilo que está a acontecer nessa comunidade. Muito obrigado a todos e até à próxima semana. Adeus. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Gracias.